A quarta-feira de cinzas é um marco significativo no calendário cristão, inaugurando a Quaresma, um período de 40 dias que antecede a Páscoa. Para entender a importância desse dia é preciso mergulhar no simbolismo da Quaresma e compreender como essa tradição se desenvolveu ao longo dos séculos. A Quaresma é um tempo de preparação, penitência e reflexão inspirado diretamente nos 40 dias que Jesus passou no deserto. Antes de iniciar seu ministério público, assim ele enfrentou tentações e se fortaleceu espiritualmente. Nesse período os cristãos são convidados a percorrer um caminho semelhante, renunciando aos excessos e buscando um relacionamento mais profundo com Deus. Esse tempo litúrgico se baseia na ideia de que a renovação espiritual requer sacrifício, arrependimento e conversão sincera. Escolha do número 40 não é aleatória na Bíblia. Esse número tem um significado especial, representa um tempo de provação, purificação e transformação. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai antes de receber as tábuas da lei. Êxodo capítulo 34 versículo 28. O povo de Israel vagou pelo deserto durante 40 anos antes de entrar na terra prometida. Números 14 Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Reis capítulo 19, versículo 8. Da mesma forma, Jesus, logo após ser batizado por João Batista, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou e orou por 40 dias e noites, preparando-se para sua missão. Durante esse tempo foi tentado pelo diabo em 3 ocasiões. Primeiro, quando Satanás sugeriu que ele transformasse pedras em pão para saciar sua fome. Depois, ao desafiá-lo a se lançar do pináculo do templo para provar seu poder divino. E por fim, a oferecer-lhe todos os reinos do mundo em troca de adoração. Em cada tentação, Jesus resistiu, reafirmando sua fidelidade a Deus e demonstrando que a verdadeira força vem da obediência no Pai. Esse período de 40 dias de Jesus no deserto se tornou modelo para a Quaresma, e a quarta-feira de cinzas foi instituída como um ponto de partida para essa jornada espiritual. A ligação entre essa data e o simbolismo da penitência se dá principalmente pelo uso das cinzas. Um costume que remonta à antiguidade, desde os tempos do Antigo Testamento. As cinzas eram um sinal de luto, humilhação e arrependimento. Quando Jó percebeu a grandeza de Deus e reconheceu sua insignificância, declarou: "Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza." Jó 4, 26. Em outra passagem, Daniel, ao interceder pelo povo de Israel, jejuou, vestiu-se de saco e se cobriu de cinzas, demonstrando profundo arrependimento. Daniel capítulo 9 versículo 3. No livro de Jonas vemos que os habitantes de Nínive, ao ouvirem a pregação do profeta, rasgaram suas vestes e se cobriram de cinza como um sinal de conversão. Essas práticas antigas refletiam uma atitude interior de submissão a Deus e foram adotadas pelo cristianismo primitivo como uma forma de demonstrar contrição e desejo de mudança. A cerimônia da quarta-feira de cinzas consiste na imposição de cinzas sobre a testa dos fiéis, geralmente em forma de cruz. Esse gesto é acompanhado por uma frase solene que ressoa como um lembrete da transitoriedade da vida. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3,19. Essas palavras foram ditas por Deus a Adão, após a queda no jardim do Éden, enfatizando a fragilidade humana e a consequência do pecado. No entanto, há também uma outra fórmula que pode ser utilizada pelo sacerdote. Convertei-vos e crede no Evangelho, Marcos capítulo 1 versículo 15. Destacando o aspecto da conversão como um chamado para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A origem dessas cinzas tem um significado especial. Elas são obtidas da queima dos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior. Essa prática simboliza um ciclo de renovação, onde os fiéis são convidados a deixar para trás o passado e buscar um novo começo. Assim como as palmas que foram usadas para saudar Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém, agora se tornam um lembrete de humildade e arrependimento. Ao longo dos séculos, a imposição das cinzas se tornou uma prática central na tradição cristã, especialmente dentro da Igreja Católica. No passado, os penitentes públicos, pessoas que haviam cometido pecados graves, eram obrigados a se vestir com roupas humildes e a se cobrir de cinzas como um sinal visível de arrependimento. Com o tempo, esse costume foi se ampliando para incluir todos os fiéis, independentemente de sua condição, pois reconheceu-se que todos são pecadores e necessitam de reconciliação com Deus. Assim, a quarta-feira de cinzas se tornou um dia de reflexão universal. Um convite para cada cristão examinar sua vida, reconhecer suas falhas e buscar um caminho de transformação espiritual.
Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. As cinzas sempre tiveram um significado profundo na espiritualidade dos povos antigos. E na tradição bíblica elas se tornaram um símbolo poderoso de arrependimento, humildade e súplica diante de Deus. Antes mesmo de serem incorporadas ao rito cristão da quarta-feira de cinzas, sua presença era marcante no Antigo Testamento, associada a momentos de dor, penitência e reconhecimento da pequeneza perante a majestade divina. Cobrir-se de cinzas ou sentar-se sobre elas era um ato externo que expressava uma realidade interior à consciência da própria fragilidade do erro cometido e da necessidade de redenção. Um dos exemplos mais marcantes do uso das cinzas como símbolo de arrependimento está na história de Jó. Depois de passar por um sofrimento intenso, perdendo sua família, sua riqueza e sua saúde, Jó finalmente se vê diante da grandeza de Deus. Ao reconhecer sua insignificância e compreender que os caminhos do Altíssimo são muito maiores do que ele poderia entender, declara: "Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza." Jó capítulo 42 versículo 6. Aqui o uso das cinzas não é apenas um gesto simbólico, mas uma profunda manifestação de humildade e submissão à vontade divina. Jó, que antes questionava Deus, agora se curva diante de sua soberania, reconhecendo sua limitação e demonstrando um arrependimento sincero. Outro exemplo significativo pode ser encontrado na história de Nínive, quando Jonas foi enviado por Deus para proclamar o juízo contra essa cidade pagã. Ele anunciou que dentro de 40 dias, Nínive seria destruída por causa da iniquidade de seus habitantes. No entanto, a resposta inesperada do povo e de seu rei mudou o curso da história. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e assentou-se sobre cinza. Rei não apenas reconheceu a gravidade do pecado da cidade, mas ordenou um jejum coletivo, convocando todos a se voltarem para Deus. Em arrependimento, esse gesto de humildade e submissão foi aceito pelo Senhor, que decidiu poupar Nínive da destruição. Esse episódio reforça a ideia de que as cinzas não eram apenas um sinal externo, mas uma expressão de uma mudança interior. Um coração quebrantado que busca a misericórdia divina. Outro personagem bíblico que recorreu às cinzas como um ato de intercessão foi o profeta Daniel. Durante o cativeiro babilônico, ele percebeu ao estudar os escritos do profeta Jeremias que os 70 anos de exílio estavam chegando ao fim. Movido pela urgência espiritual, Daniel voltou-se a Deus com toda a intensidade, buscando a restauração de seu povo. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel capítulo 9 versículo 3. Seu clamor não era apenas individual, mas representava toda a nação israelita que havia se afastado dos caminhos do Senhor. Assim, o ato de se cobrir de cinzas era um sinal externo de uma súplica sincera, um pedido de perdão e uma intercessão pelo povo escolhido. Esses exemplos mostram que desde os tempos antigos o uso das cinzas esteve profundamente ligado ao reconhecimento da condição humana e à busca pela reconciliação com Deus. Para os israelitas não se tratava apenas de um ritual externo, mas de um gesto que simbolizava a condição interior do pecador. Arrependido, a relação entre as cinzas e o jejum judaico também era muito forte nos dias de expiação e arrependimento, especialmente no Yom Kippur. Os judeus jejuavam como uma forma de demonstrar sua total dependência de Deus e sua disposição para abandonar os pecados. Esse jejum era frequentemente acompanhado de atos simbólicos como vestir-se com roupas humildes e espalhar cinzas sobre a cabeça. O jejum não era apenas uma privação alimentar, mas um momento de profunda introspecção no qual os fiéis buscavam se reconciliar com Deus. Outros momentos de jejum nacional eram proclamados em Israel, como nos tempos do profeta Joel, quando o Senhor, por meio de sua mensagem, convocou o povo ao arrependimento, dizendo: "Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, pranto e lamento. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo." Percebemos que o uso das cinzas e o jejum eram expressões externas de algo que deveria ocorrer no interior do ser humano. Uma conversão genuína e um compromisso com a retidão. No Templo de Jerusalém, as cinzas também desempenhavam um papel essencial nos rituais de purificação. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de reunir as cinzas dos sacrifícios queimados no altar e descartá-las em um local específico fora do acampamento ou da cidade.
Conforme ordenado em Levítico 611, esse ato simbolizava a separação entre o sagrado e o profano, e a remoção das cinzas era um reflexo da necessidade de manter a santidade do culto a Deus. Além disso, havia um ritual particular em que as cinzas de uma vermelha eram misturadas com água para purificar aqueles que haviam se tornado impuros por contato com um cadáver. Essa cerimônia descrita em Números era vista como um meio de restauração da pureza espiritual, uma prática que mais tarde encontraria eco nas simbologias cristãs sobre a purificação da alma. Com a chegada do cristianismo, muitas dessas decisões judaicas foram reinterpretadas e adaptadas à nova fé. Os primeiros cristãos, que eram em sua maioria judeus convertidos, trouxeram consigo a prática do jejum e a ideia de que o arrependimento deveria ser demonstrado através de gestos concretos. Embora o cristianismo tenha se afastado de certos aspectos formais da lei mosaica, o princípio de se humilhar diante de Deus permaneceu central à tradição da quarta-feira de cinzas. Tão marcante no calendário litúrgico cristão, não tem uma menção direta na Bíblia. O que levanta uma questão intrigante. Como e quando esse costume surgiu? Sua origem remonta aos primeiros séculos do cristianismo, quando os seguidores de Cristo começaram a desenvolver práticas que reforçavam a importância da penitência e da preparação para a Páscoa. Nos primeiros anos da Igreja, os cristãos entendiam que a ressurreição de Cristo era o evento central de sua fé e, portanto, deveria ser precedida por um período de profunda reflexão e purificação espiritual. Foi assim que surgiu a Quaresma, um tempo de 40 dias dedicado ao jejum, à oração e à conversão, inspirado diretamente no jejum de 40 dias de Jesus no deserto. Desde o século IV, já se percebe nas comunidades cristãs o surgimento de um período de preparação para a Páscoa. Esse tempo de penitência, no entanto, ainda não tinha um formato unificado. Em algumas regiões, os fiéis jejuavam por poucos dias antes da celebração da ressurreição. Em outras, o período se estendia por várias semanas. A ideia central era a mesma, em preparar-se espiritualmente para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Com o crescimento do cristianismo e a organização da Igreja, essas práticas começaram a ser sistematizadas, e foi nesse contexto que a Quaresma começou a tomar a forma que conhecemos hoje. No século VI, o Papa Gregório Magno desempenhou um papel fundamental ao oficializar a Quaresma como um período de 40 dias de preparação para a Páscoa. Foi também nesse período que o uso das cinzas começou a se popularizar como parte das práticas penitenciais da Igreja. O Papa Gregório determinou que a Quaresma deveria se iniciar com um forte chamado à conversão, e o uso das cinzas, já presente em tradições judaico-cristãs, foi incorporado como símbolo de humildade e arrependimento. A imposição das cinzas tornou-se um gesto solene, marcando o início desse período de renúncia e reflexão. Na época, aqueles que haviam cometido pecados graves eram chamados a vestir-se de pano de saco e cobrir-se de cinzas, como sinal público de seu arrependimento, um costume inspirado nas práticas penitenciais do Antigo Testamento. Foi apenas no século X que a Igreja Católica formalizou a quarta-feira de cinzas como o dia oficial de início da Quaresma. Até então, cada comunidade cristã iniciava esse período de formas diferentes. Durante o pontificado do Papa Urbano II, ficou estabelecido que a quarta-feira de cinzas marcaria o começo do jejum quaresmal, e que as cinzas usadas no rito seriam feitas da queima dos ramos bentos do domingo de Ramos do ano anterior. Esse detalhe carrega um simbolismo profundo. Os mesmos ramos que haviam saudado Cristo em sua entrada triunfal em Jerusalém tornavam-se agora um lembrete da fragilidade humana e da necessidade de conversão. Assim, a Igreja reforçava que a glória terrena é passageira e que a verdadeira grandeza está na humildade e na entrega a Deus. Com o passar dos séculos, a celebração da quarta-feira de cinzas se espalhou por toda a Europa. No século XI, a liturgia desse dia já estava consolidada. Na França, Itália e Espanha, eram comuns procissões solenes, em que os fiéis caminhavam em silêncio pelas ruas, simbolizando humildade e desejo de conversão. Na Alemanha, além da imposição das cinzas, era costume ajoelhar-se diante do altar para ouvir passagens bíblicas sobre arrependimento e renovação. Na Inglaterra medieval, a Quaresma era aberta com sermões vigorosos sobre a brevidade da vida e a necessidade de preparar a alma para a eternidade. Durante o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, em resposta ao crescimento da Reforma Protestante, a Igreja reafirmou a importância da Quaresma e da Quarta-feira de Cinzas como períodos essenciais de renovação espiritual. O jejum, que já era praticado desde os primeiros séculos, passou a ser regulamentado de forma mais clara. Os fiéis deveriam se abster de carne às quartas e sextas-feiras e praticar o jejum completo na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa.
Quando os colonizadores europeus chegaram ao continente americano, trouxeram consigo essa tradição e a impuseram às populações locais. No Brasil e em toda a América Latina, a quarta-feira de cinzas se misturou com elementos das culturas indígenas e afrodescendentes, ganhando novas expressões. Povos indígenas, que já tinham ritos de purificação e conexão espiritual com a natureza, assimilaram a ideia de um tempo de reflexão e sacrifício. Já entre os africanos trazidos como escravizados, a quarta-feira de cinzas adquiriu uma intensidade espiritual profunda, sendo associada à resistência cultural e à preservação da fé. A ligação entre a quarta-feira de cinzas e o carnaval também é fascinante. A própria palavra carnaval vem do latim carnivale que significa adeus à carne, refletindo a despedida das indulgências antes da quaresma. As origens do carnaval, porém, são ainda mais antigas, ligadas a festas pagãs de celebração da primavera, como as saturnais romanas, marcadas por banquetes, danças e inversões sociais. Quando o cristianismo se espalhou, a Igreja optou por adaptar essas festas, em vez de eliminá-las. Com o tempo, o carnaval tornou-se a grande celebração que antecede a sobriedade da quaresma. Assim, a quarta-feira de cinzas passou a representar a transição da euforia para a reflexão. Durante as missas, ao receberem as cinzas e ouvirem as palavras "Lembra-te que és pó e ao pó voltarás", Gênesis 3:19, os fiéis são convidados a refletir sobre a fragilidade da vida e a importância da reconciliação com Deus. Esse contraste entre festa e penitência revela algo profundo da natureza humana, na luta constante entre os prazeres do mundo e a busca por sentido espiritual. Em várias culturas, essa transição é simbolizada por rituais como o enterro do carnaval, uma cerimônia dramática que marca o fim dos excessos e o início da purificação. Mesmo com variações culturais, a Igreja sempre enfatizou que o verdadeiro espírito da quaresma não está apenas nas práticas externas, como o jejum ou a imposição das cinzas, mas na verdadeira conversão do coração. Ao longo da história, porém, muitas pessoas passaram a ver esse dia como uma simples formalidade, uma tradição repetida ano após ano, sem um significado mais profundo. Essa reflexão nos leva a uma pergunta essencial: o que a quarta-feira de cinzas realmente representa para cada cristão? Ela é apenas um costume ou é um convite sincero à renovação espiritual? As cinzas, por si só, não têm poder de transformar ninguém, mas podem servir como um lembrete poderoso de nossa fragilidade e da necessidade de buscar a graça de Deus. Se as cinzas nos ajudam a lembrar quem somos e para onde caminhamos, elas cumprem seu propósito. Mas, se tornam apenas um símbolo vazio, perdem totalmente seu valor. O verdadeiro chamado da quarta-feira de cinzas não é para um ritual mecânico, mas para uma jornada espiritual autêntica. O que levamos desse dia para o resto do ano? Como podemos viver cada dia em constante conversão? Se entendermos que a penitência não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento e reencontro com Deus, a quaresma se tornará muito mais do que um período de restrições, será um verdadeiro caminho de renovação e sentido para a nossa vida. No fim, o que importa não é o sinal externo, mas a sinceridade com que buscamos a Deus.